Toda comunidade ou grupo de pessoas necessita de um líder que toma as decisões, zela pelo povo e assuma a responsabilidade por eles. Desde o princípio, quando Deus estava formando o povo de Israel, já estabeleceu lideranças e guias que conduzissem o povo na sua trajetória para alcançar o seu objetivo. A primeira autoridade estabelecida por Deus foi o profeta Moisés, que além de guiar o povo, fazia o papel de juiz, julgando a causa daquela grande nação. Como eram muitas as demandas e contendas que haviam entre eles, Moisés, então orientado pelo seu sogro Jetro, decidiu levantar líderes entre o povo para que julgasse as causas menores. Moisés escolheu homens capazes de liderar e julgar grupos de 1.000 pessoas, 100, 50 e até 10 pessoas. As causas maiores, então, eram levadas para Moisés para julgá-las. Israel ficou quase 400 anos vivendo sob esse regime de governo, que era liderado pelos juízes. Até que um dia o povo quis imitar as outras nações e pediu a Samuel, que era juiz e profeta na época, para que um rei fosse levantado sobre eles. Foi então que Saul foi coroado como o primeiro rei de Israel. Seu reinado não durou muito e em seguida Davi foi aclamado como o segundo rei daquela nação. Depois disso vieram vários outros reis, como Salomão, Jeroboão, Roboão e etc. Foi no período da monarquia que Israel começou a entrar em decadência, ocorrendo a divisão do reino e, posteriormente, o cativeiro do Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte, que era Israel, foi dizimado pelo rei da Síria. Porém, o Reino do Sul, que era Judá, foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia e tempos depois liberto pelo rei da Pérsia, chamado Ciro. Após esse período, foram surgindo novas lideranças entre o povo, que é relatado na Nova Aliança. Os escribas, os fariseus e até mesmo os sacerdotes ganharam força depois da ausência dos reis. Depois que veio Cristo, ele mesmo, ao observar o povo, disse figuradamente que aquele povo parecia ovelhas que não têm pastor. Como ele disse, também que ele mesmo iria edificar o seu povo, ou seja, a igreja, certamente ele levantaria aqueles que cuidariam e guiariam esse povo pelo novo e vivo caminho que lhes seria mostrado. Vejamos então. A primeira autoridade apresentada por Cristo é Ele mesmo, quando a palavra o declara como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e também como o cabeça da igreja. Logo após, ele mesmo escolhe os apóstolos como seus representantes e testemunhas de todo o seu ministério. Para isso, eles ficaram cheios do Espírito e foram revestidos de poder para que o mundo testificasse que eles eram de fato enviados por Cristo. Como os apóstolos também não ficariam aqui por muito tempo, eles, inspirados pelo Espírito, começaram a ensinar e a promover em cada igreja a eleição de presbíteros ou bispos para pastorear, apacentar e cuidar do rebanho de Deus. Vejamos algumas passagens. Atos 14, 23 diz: E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendavam ao Senhor em quem haviam crido. Já no Atos 20, versículo 17 diz: De Mileto mandou chamar a Éfeso os presbíteros da igreja. Versículo 28 diz: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo
vos constituiu bispos para pastorear a Igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Na carta a Tito, Paulo escreve: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Já na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, ele diz: Rogo aos presbíteros que há entre vós, que pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, e nem como dominadores dos que vos foram confiados. Temos também a primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, que além de ensinar os varões a buscarem o episcopado, ainda instrui como deve ser as características de cada um para exercê-lo. No mesmo capítulo existe também a instrução para estabelecer os diáconos, que são ajudantes, caso a igreja tenha essa necessidade. Portanto, pessoal, a hierarquia estabelecida na palavra sobre a igreja é: primeiro Deus, o Pai, depois Jesus Cristo, o Filho e Senhor, depois os apóstolos e depois os presbíteros ou bispos e os diáconos. E todos os membros que formam o corpo de Cristo têm a sua importância e devem cooperar mutuamente uns com os outros, visando sempre a edificação desse corpo.